Dando continuidade, meus irmãos, a nossa formação introdutória para os três inimigos da alma, vamos pedir o auxílio do Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, hoje e sempre me rege, guarde, governa, guia, ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós falávamos sobre a avareza, falei para vocês que é a segunda das causas do pecado. A primeira é a concupiscência da carne, na qual estão incluídos gula e luxúria. O segundo é a concupiscência dos olhos, que é a avareza, e que nós também vimos a curiosidade doentia também faz parte da concupiscência dos olhos, que ela é diferente da concupiscência da carne, porque os animais não a possuem, diferentemente na concupiscência da carne, os animais também têm a gula e a luxúria. Eles não pecam, porque quem peca é a alma, mas eles têm a busca pela comida e a busca pela reprodução. Mas eles não pecam, nenhum animal peca, porque quem peca é a nossa vontade, ou seja, a vontade avisada pela razão, é ela que peca, tá? E os animais não têm razão nem vontade. Eles têm sentimento, memória e imaginação, mas não têm razão e vontade. Então, nós também vimos o jovem rico, a parábola do jovem rico, perdão, a parábola do rico opulento, do rico insensato, do rico louco, do rico tolo, em que pôs no dinheiro a sua segurança. Nós já vimos, como nos diz São Máximo Confessor, que a nossa proteção deve ter, a nossa fé, a nossa esperança deve ser toda, a nossa caridade deve ser toda em Deus e não nos bens. Falamos sobre o alerta de Nosso Senhor no Sermão da Montanha, mas falta falar sobre o tratamento da avareza, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a soberba, que é a terceira causa do pecado, para a gente entender isso melhor, chegar na formação na próxima quarta-feira, sobre os três inimigos da alma, com base com esse conhecimento prévio, tá? Então, essa formação aqui é muito importante, porque todos nós somos tentados, somos levados pela carne, pelo mundo e pelo demônio, a pecar pela avareza, a nos deixar conduzir com a mentalidade mundana, e a gente conhecer o tratamento da avareza é indispensável. São 7. Isso, obviamente, nada que eu estou falando aqui, absolutamente nada é meu, tudo isso eu tirei de livros, né? Talvez a parte que seja minha, aquela parte da saúde que eu falei das doenças do corpo e da alma, das doenças físicas, aquela parte é minha, mas toda a parte de doutrina, toda a parte que é referente aos ensinamentos da Santa Igreja, do Evangelho, do Catecismo, tudo eu tirei de santos e de grandes autores católicos, tá certo? Então, nada disso é meu. Então, esses 7 tratamentos não são meus, obviamente, mas dos santos e da Igreja. O primeiro tratamento é a liberalidade. O que é a liberalidade? É a virtude da justiça. Ele está debaixo da virtude da justiça. Santo Tomás de Aquino, na sua segunda parte da Suma Teológica, ele vai colocando todas as virtudes que estão debaixo das virtudes teologais e das virtudes cardeais, e a justiça é uma virtude cardinal, é uma das 4 virtudes morais mais importantes, e a liberalidade está debaixo da virtude da justiça, que é dar ao outro aquilo que é do outro. Isso é a virtude da justiça, né? Dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. No tratamento da avareza, a gente tem que ir além, que é a liberalidade, que é a virtude da liberalidade, que é dar ao outro aquilo que é seu. Este é o passo seguinte à perfeição que o Senhor pediu ao jovem rico, o ato de fé em Deus, né? Quando ele viu que o jovem rico estava apegado aos bens materiais, que o jovem rico colocava o seu coração não em Deus, mas no dinheiro, na posse dos seus bens, ou seja, o jovem rico já cumpria todos os mandamentos. Então, isso eu já faço desde a minha juventude. O que foi que Deus pediu para ele? Deus pediu algo mais, para que ele entregasse, ele quis ser santo, ele pediu a fórmula para ser santo, e era entregar o coração possuído pelo dinheiro a Deus. Esmola, socorrer os necessitados, os desconhecidos, os pobres, os desabrigados. Os ricos são os
econômicos dos pobres. Meu irmão, essa frase, quando eu li isso, eu li num livro chamado do autor chamado Antônio Royo Marin, e eu parei para pensar assim, meu Deus, que frase, né? Que os ricos são aqueles que Deus permite possuir mais para ajudar os pobres. É para isso que existem pessoas com acúmulo de riquezas, para que elas possam usar da sua liberalidade, ou seja, o rico é muito mais difícil chegar ao céu, exatamente por esse apego, e ao pobre que, por que Deus diz isso? Que é mais fácil o rico entrar no fundo de passar por um rico, mais fácil um camelo, né, que é uma corda bem grossa, no fundo de uma agulha, essa é uma das interpretações, a outra é uma agulha que é uma entrada em Jerusalém, enfim, mas é algo muito difícil. Por quê? Porque o rico coloca praticamente impossível. Por quê? Porque o rico coloca lá só com uma intensa sede, só com a graça divina, com a virtude da liberalidade, você vai dar aos outros o que lhe é devido. A tristeza em dar versus a alegria em dar, que ela cura, o tratamento, a cura se dá na alegria em dar. E como nós podemos ver nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, nós temos, existe mais alegria em dar do que em receber. A segunda forma de tratar o apego aos bens terrenos é a sobriedade, principalmente no desejo. Sejam sóbrios e vigilantes, nos diz São Pedro, na sua primeira carta. Essa frase, que é todo esse contexto que eu vou passar para os senhores, é de São João Crisóstomo. Ele faleceu no século V, no início do século V, mas olha a atualidade desse conceito. Ó. Quanto menos se deseja, quanto se deseja menos, é que se torna verdadeiramente rico. Rico, verdadeiro, não é quem não tem necessidade de muitas coisas. Rico verdadeiro é quem não tem necessidade de muitas coisas, ou seja, ele deseja pouco. Esse é o verdadeiro rico. Porque o verdadeiro pobre é aquele que deseja muito, que acha que o que tem não é suficiente. Acostumemo-nos a julgar a riqueza e a pobreza pela disposição da alma e não pela quantidade de bens. Meus irmãos, isso é de um ensinamento tão profundo. Olha, às vezes a gente vê uma pessoa que não tem quase nada, mas ela se apega com aquilo que é nada. Aos olhos mesmo do mundo, às vezes é uma casinha de taipa, mas aquilo para ela se apega tanto, ela se deixa, ela deseja tantas coisas, e aquele pobre, aquela pessoa humilde, sem recursos, não tem a pobreza de espírito que Jesus exalta nas suas bem-aventuranças. A pobreza de espírito é desejar pouco. Quanto menos se deseja, é que se é verdadeiramente rico. É a pobreza em espírito. Pobreza de espírito está lá nos bem-aventurados, os pobres de espírito. Está lá no Sermão da Montanha, logo no início. Nosso Senhor inicia o sermão mais lindo, mais completo. São 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, de São Mateus, do primeiro evangelho. E ele explica isso muito bem. Ser modesto nos desejos. Essa é a verdadeira riqueza. Desejar, ainda é São João Crisóstomo, desejar tão somente aquilo que se tem, faz com que se tenha aquilo que se deseja. Eis o resumo da terapia da avareza. O terceiro é a confiança. A confiança que Nosso Senhor, isso aí é mesmo, assim, ele explica dentro do Sermão da Montanha, grande parte do capítulo 6 é para explicar isso. Não vivais preocupados com o que comer, o que beber. Quem que vos pode, com sua preocupação, quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Meus irmãos, quanta preocupação nós vivemos agora com a nossa saúde
corporal nesse tempo de pandemia, e quanto pouca ocupação, quantas pessoas preocupadas em salvar a vida física, a vida biológica, e quantas pessoas que não se ocupam, quão pouco se ocupam em salvar a vida verdadeira, o espírito, a alma no fogo eterno. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Meus irmãos, é abandonar-se, fixar-se nele, exercitar a fé na providência. Meu Deus, como ele diz, olha, eu não deixei nem as andorinhas, nem as aves do céu, nem nada. Deus providencia para aqueles que nele confiam. A confiança, meus irmãos, é praticar a pobreza evangélica. Felizes os pobres de espírito. A pobreza, vender todos os bens e dar aos pobres, pôr tudo em comum. Isso aí é para aqueles que não têm família, como nós, contas, casas, né? Isso aí é para os religiosos. Conservar a propriedade sem usufruir, não dispor de nada senão conforme a orientação de um prudente diretor espiritual. Meus irmãos, Eloy Santa ainda, Antônio Eloy Marim, ele nos ensina a viver essa confiança de duas formas. Existe a pobreza efetiva, que é a dos evangélicos, e há a pobreza afetiva, que é dos evangélicos, perdão. A pobreza efetiva, que é a pobreza evangélica efetiva dos religiosos, que se abandonam completamente da providência. A pessoa entra no mosteiro, no instituto religioso, ele entra lá com a roupa do corpo, chega lá, ele troca por as roupas religiosas, ele não tem, a Santa Teresinha reclama da irmã dela, que entra lá com um broche, que era para segurar o véu, e ela era apegada a esse broche. Santa Teresinha avisa a irmã que ela era muito rica, porque ela estava ali apegada àquilo. Ela precisava ser pobre em espírito, um broche que facilitava a retirada e a colocação do véu, o religioso. Mas nós que vivemos fora da vida religiosa, nós temos que ter uma pobreza afetiva. Afetivo, o que é isso? É o meu coração, a minha segurança não está no dinheiro. Isso é a confiança de todos os que vivem no mundo conforme o seu estado, não se mancham com ele, passam por ele sem se apegar a coisa alguma. Viver tendo como se não tivesse. Ter sempre em mente o livro de Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro dessa frase, meus irmãos. Eu sempre gosto de lembrar, papai leu a Bíblia várias vezes, ele foi ministro de Eucaristia há muitos anos, mas isso ele me falou antes de ser ministro de Eucaristia. Eu era menino, assim, uns 4, 5, 6 anos. Papai dizia isso para mim: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não entendia nada, muito pequeno, mas essa frase marcou assim a minha alma de uma forma tão profunda, que talvez influenciou decisivamente para as opções que eu tomei na minha vida, né? A gente ter uma casa, um carro, um emprego, família, né? Os bens materiais e as coisas que Deus nos dá, as pessoas, mas viver como se não tivesse. Um dia ele pode tirar todos os bens materiais, as pessoas, os filhos. Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O pensar na morte. Meus irmãos, essa frase, se eu quisesse que vocês, uma coisa de tudo que eu estou falando aqui nessa introdução, que vocês guardassem, era: por que o medo da morte toma conta de todos nós? Porque a vida deste mundo ainda possui valor para nós. Quem julga ter vida longa facilmente se deixa dominar pelos prazeres. O pensar da morte tira de nós o medo de morrer. Meus irmãos, a igreja é tão sábia que na Liturgia das Horas, que é esse livrinho aqui, ó, Liturgia das Horas, eu acho que esse aqui é dos religiosos, eu comprei dos religiosos, porque, enfim, eu peguei uma promoção e consegui comprar. Maravilha. São 4 volumes, né, um para cada época do ano. A Liturgia das Horas, você tem a oração das completas todas as noites,
que você entrega a sua alma a Deus. Por quê? Porque você não sabe se vai acordar no outro dia. Então, por que se apegar a uma coisa que você não é incerto? Claro, você tem que se organizar. Eu me organizei a minha vida toda. Desde criança eu fui organizado, continuo, tenho 47 anos, continuo me organizado. Se Deus permitir a vida, eu tenho que ter reserva para viver até, mas isso não é a irresponsabilidade, é a imprudência. A prudência, inclusive, é uma das virtudes morais mais importantes. Mas o pensar na morte, eu posso não acordar amanhã, viver a experiência a cada momento como dádiva de Deus, saboreá-la a cada dia. Meu Deus, muito obrigado pelo dia que vós me destes hoje o dia que eu pude acordar, ir para a Santa Missa, trabalhar. Estou aqui hoje, agora falando com os senhores. À noite, à tarde vou fazer outra coisa, vou preparar mais aula, à noite vou fazer uma atividade física, vou ficar com a minha família, vou jantar com os meus. Meu Deus, muito obrigado. E à noite entregar, meu Deus, a minha alma é vossa. Que eu esteja preparado para vos encontrar, que vai ser uma grande alegria o dia do encontro. Semana passada, sexta-feira, eu fui à Santa Missa e eu saí pensando, meu Deus, como eu anseio o dia do meu juízo, como eu espero encontrar com Deus, com a Santíssima Virgem, poder beijar os pezinhos da Santíssima Virgem, passar o dia caminhando assim numa praia, conversando com o Nosso Senhor e Ele me contando tudo que eu quero saber. Meu Deus, que alegria! Pensar na morte a cada dia supera facilmente a tristeza e a estreiteza da alma. Desejar estar com Nosso Senhor no paraíso, meus irmãos, como isso é o tratamento, como isso nos ajuda a tratar. Isso é tão claro que esse livro, eu não sei se os senhores conhecem, eu fui indicado para esse livro no MBA que eu fiz de gestão empresarial, eu fui gestor de plano de saúde há muitos anos, e eu fiz um curso de gestão na Fundação Getúlio Vargas e no professor sugeriu. Era um professor, obviamente era um advogado, era do mundo corporativo, e ele disse assim, olha, esse livro é maravilhoso. Aí eu baixei o PDF, o primeiro capítulo, a parte 1, que você deve saber a respeito das preocupações, como evitar preocupações e começar a viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. Ou seja, ele vai dizer no primeiro capítulo desse livro, viva um dia por vez, que as suas preocupações desaparecem, principalmente as preocupações com o dinheiro. A quinta forma de tratar a avareza é a virtude da esperança. Tem uma oração que a gente faz na Santa Igreja, oração final, que eu acho belíssimo. O padre diz assim, dai-nos ser firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Meus irmãos, alegres na esperança, a esperança em Deus. Tornar-nos livres das preocupações mundanas, do julgamento e das expectativas dos homens. O que é que diz o padre do deserto, Macário, ele era monge, ele dizia, olha para a sepultura e zomba dos mortos. Volta lá amanhã e louva-os. Sê como um cadáver. Não observes nem a injúria dos homens, nem seu elogio. É uma sabedoria bruta, ríspida, mas é uma sabedoria divina. Se alguém te elogia hoje, meu irmão, amanhã ele pode estar falando mal de ti. Se hoje ele fala mal de ti, amanhã ele pode estar te elogiando. Não te incomodas com isso. Espera o reconhecimento, espera a glória de Deus, busca, luta pelo céu. Tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro. Ixi, até uma música. Buscai primeiro. Esqueci, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então é isso que Macário está nos ensinando. Nossa vida só será bem sucedida quando deixarmos de depender do elogio ou da repreensão dos demais. As pessoas postam algo no Facebook, no Instagram, e ficam esperando os comentários, avaliando, será que o que é que vão dizer, o que é que vão pensar. Meus irmãos, ser como um cadáver. Se você for elogiado ou difamado, uma vez me ligaram lá de São Paulo, Ximenes, rapaz, estão falando mal. Eu morei em São Paulo 5 anos, voltei para Fortaleza, fiz residência e doutorado lá. Aí chegou uma pessoa de Natal falando mal de mim lá, eu disse, meu irmão, quem ouvir, que julgue se é verdade ou não. Assim, eu posso fazer alguma coisa, vou ligar para o rapaz, não.
entreguei na mão de Deus, fiz uma oração. Se ele falou mal de mim ou não estou preocupado. Eu fui para um concurso de professor na Universidade Federal de um outro estado e uma pessoa queria a vaga e ficou esse lenga-lenga lá falando mal de mim. Então, também se alguém me elogiar, mesmo tua formação foi muito boa, meu irmão, louvado seja Deus, eu sou um lápis quebrado, é Deus que é o autor de tudo. Tudo que você faz de bom, tudo que os senhores fazem de bom, não é obra nossa. De nosso só tem o ruim, o débil, o não ser dócil ao Espírito Santo. Tudo de bom que eu faço, que qualquer pessoa nesse mundo faz, é obra do Criador. Ser como os mortos, como no batismo, morrer para o mundo. O sexto tratamento para a avareza, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Meu irmão, isso está muito claro, né? Teve uma época que a Zélia Cardoso de Mello, eu gosto sempre de falar isso, a Zélia Cardoso de Mello confiscou o dinheiro da poupança das pessoas e quantas infartaram. Foi o dia que mais se infartou no Brasil. Não foi o dia que ganhou a Copa, que perdeu a Copa, ou que o Carnaval parou, que o Covid acabou o Carnaval. Não, foi o dia em que o Fernando Collor de Mello e a sua ministra da Economia, Zélia Cardoso, acho que era Zélia Cardoso, confiscou o dinheiro da poupança. As pessoas infartaram. Porque lá, onde é que estava o coração? Estava lá na Caixa Econômica, no banco. E roubaram aquele dinheiro, né? Confiscaram. Roubaram, não sei. Cada um vai interpretar aí como foi. E as pessoas infartaram. A vontade, portanto, deve ser fixada no verdadeiro tesouro que é Deus. Por isso a avareza é uma doença tão grave. Distorce a capacidade de amar. Amar a Deus concretamente nos irmãos, nos povos necessitados. Corações ao alto. Esta é a cura da avareza. E, por fim, né, a figura da rapidez. Meu pai, nos seus ensinamentos simples que ele me passava, ele dizia assim: meu filho, o senhor era pequeno, 5, 6 anos, na época que ele falou de Jó, ele dizia assim: meu filho, a vida é como um sopro, passa rápido. Deus, papai tá falando o quê, meu Deus? O menino. Mas fica lá na alma, no fundo da alma. Hoje ele faleceu, faz 4 anos que ele nos deixou. Todo dia, eu estou na Santa Missa, peço por ele. Se ele estiver no céu, eu creio que ele já está no céu. Ele era um homem de bem, 4 anos, já faz tempo dele ter pago pela providência divina, ter satisfeito os pecados que ele não pôde satisfazer. Ele teve uma morte súbita aqui na terra, teve chikungunya e teve um edema agudo de pulmão e faleceu em poucas horas. Ele não teve tempo de satisfazer aqui na terra todos os seus pecados. Imagino que nesses 4 anos ele já está no céu. Eu peço a ele que reze a Deus por mim, para que eu tenha também uma vida honesta, justa e digna nesse mundo. Deus criou o mundo para comunicar a sua vida divina às criaturas inteligentes, anjos e homens, e para recrutar eleitos. Todo o resto é secundário. Passar no vestibular, entrar na faculdade, se formar, casar, ter filho, educar os filhos, ganhar dinheiro, viajar, conhecer o mundo, comer boas comidas, tudo isso é secundário. Não é que não seja importante. Muitas coisas boas eu falei. Mas isso não é o mais importante. Nós somos criados por Deus para amá-lo. Ele que nos amou por primeiro. E para a gente terminar, falei das 3 causas do pecado, falei da concupiscência da carne, acabei de falar da concupiscência dos olhos e vou agora falar da soberba da vida. A soberba, ela tem 2 braços, a vaidade e a vanglória. A vaidade é fazer as coisas certas, mas pelas razões erradas. A vanglória, ela é vã, porque é uma glória que nós damos a nós mesmos, quando toda a glória é de Deus. Ache que a sua formação foi boa, nem sei se foi, mas vamos supor que alguém ache a formação boa. Isso, eu não posso me vangloriar. Por que eu não posso me vangloriar? Porque essa glória é vã. Deus me deu inteligência, me deu bons livros, me deu bons formadores, me deu condições de ter tempo para estudar e para ler, me deu um computador para preparar a formação, me deu amigos na caminhada, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos. Deus me deu tudo, por que eu posso me
vangloriar de alguma coisa. É até a piada. Uma vez uma pessoa se vangloriando de um chapéu, aí um santo dizia assim, mas não foi você que fez o chapéu. O material que foi feito do chapéu não foi você que fez. Você só comprou e botou na cabeça. Como é que alguém pode se vangloriar e ter um chapéu bonito? O que ele fez? Nem o dinheiro que ele comprou é dele, porque foi Deus que deu. Porque se Deus não tivesse me dado uma profissão, condições de estudar, meu pai tivesse me colocado num bom colégio, eu não teria condições de nem comprar um livro. Então, quer dizer, nada é meu. Não. Isso é a vanglória. Em termos de redes sociais, meus irmãos, ajeitar meus cabelos aqui. Em termos de rede social, todo mundo quer aparecer e ver sua estrela brilhar diante dos outros. Em meio ao número quase infinito de posts, insaciável competição por curtidas compartilhadas, a vaidade, o pecado do mundo virtual. Meus irmãos, a vaidade. Antes era roupa, era casa, carro, agora é compartilhar, é seguidores, é fãs, é curtidas. Meu Deus, meu Deus. As filhas da vaidade, a jactância. Quantas pessoas a gente não conhece que fica só se gabando? Ah, mas eu. Não para de falar, contando, né? As suas virtudes, as suas coisas boas, a ânsia de novidade. Tudo isso é filho da vaidade. A hipocrisia, a máscara que a gente usa. Né? A gente usa máscaras. Jesus foi muito duro com os hipócritas, os mascarados. A teimosia. Ah, eu não posso estar errado. Quem sou eu? Quem é você para dizer que eu estou errado? Isso é a teimosia. Teimosia? Como é que pode? Eu estar errado? Não pode. Jamais. Apega-se demais à sua própria opinião. A teimosia é filha da vaidade. A discórdia. Você jamais, você vai para o confronto, mas você não abre mão da sua opinião. A disputa e a desobediência. A vanglória é a glória que nós damos a nós mesmos, ou seja, se as coisas pelas quais se busca a glória são coisas vãs ou mesquinhas, se as pessoas de quem se busca o apreço são questionáveis, se as razões pelas quais se busca a glória não são o aumento da honra de Deus, o auxílio espiritual do próximo, mas a exaltação de si mesmo. Por exemplo, meus irmãos, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, vou dar a formação quinta-feira, quarta-feira. Se o meu objetivo for aparecer, é vanglória, isso não é nenhum mérito que eu possa oferecer à Santíssima Virgem para usar na economia da salvação, não, é demérito. Porque eu tenho que fazer, porque eu sei que eu vou estar ajudando algumas pessoas que não tiveram tempo de pegar um livro de teologia e estudar sobre isso. Só isso. É para a maior glória de Deus, é para poder auxiliar espiritualmente alguém. Não é pecado desejar que as suas boas obras sejam aprovadas pelos outros, não. Eu posso querer que vocês gostem desse vídeo, que vocês assistam, que vocês repassem, mas não para a minha vaidade pessoal, não para a minha glória vã, para a minha vanglória, mas para o crescimento espiritual de muitos. O princípio da soberba do homem é afastar-se de Deus. Está lá no Eclesiástico, livro do Eclesiástico. Daquele que o fez, o seu coração se aparta, pois o princípio de todo o pecado é a soberba. Quem tiver, fará ferver a maldição a ela, no fim o destruirá. São Gregório chama da rainha dos vícios. Meus irmãos, a soberba é o pecado de Lúcifer. Teu coração se tornou soberbo por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor, lancei-te sobre a terra, está lá em Ezequiel. No livro de Ezequiel tem a descrição de Deus mandando o anjo da luz, Lúcifer, para o inferno, passando pela terra para nos tentar. Este é o relato da queda de Lúcifer. É o pecado de querer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Também o pecado da inveja, que ele teve inveja do amor de Deus para com o homem. O pecado de Adão foi o pecado da soberba. Ele era um espírito puro, isento das paixões, ou seja, os anjos só têm essas duas formas de pecar. Eles não têm corpo, eles são seres espirituais, não são corporais. Então eles não pecam por ira,
Eles não pecam por preguiça, por gula, por luxúria, muito menos por avareza. Eles pecam por inveja e soberba. Todo o princípio do pecado é a soberba, nos ensina Santo Agostinho, ou seja, são os pecados espirituais e a soberba é o mais difícil deles. Possui o bem devido a ele próprio. Isso é a característica do soberbo. Eu acho que a casa que eu moro, uma casa confortável, é porque eu estudei, trabalhei, atendi muito paciente, operei muito paciente. Não. Foi Deus que me deu todas as condições para eu fazê-lo. Mesmo acreditando que o bem lhe foi dado por Deus, acha que foi por seus méritos. Foi Deus que me deu, mas é porque eu estudei, eu trabalhei, sim. Sim, ele me deu condições, ele me deu disposição para estudar, ele me deu disposição para trabalhar. Também é obra de Deus. Gabos de possuir o que não possui. Aí a pessoa se acha muito inteligente, muito bonito, muito rico, mesmo não tendo. E desprezar o próximo, porque o próximo não tem. Ostenta o que tem e olha de cima para baixo, olha com desdém para o vizinho, a pessoa que está andando na rua, para o mendigo que está pedindo. Se Deus tivesse dado a ele e não a mim todas as virtudes, todas as graças, todas as condições que ele deu, provavelmente ele faria muito melhor do que eu. Meus irmãos, aqui foi uma introdução às 3 causas do pecado, tá? Que eu precisava fazer para os senhores e para as senhoras. São 2 vídeos de meia hora mais ou menos, para que vocês possam chegar na formação na próxima quarta-feira, cientes de tudo isso, vai nos ajudar na discussão. Que a Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Santíssima Virgem, nos abençoe e nos guarde. Com vossa proteção, pedimos, ó Virgem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, abençoai-nos, Mãezinha, para que nós possamos ser verdadeiros escravos vossos. Amém. Até logo, meus irmãos. Deus os abençoe e Nossa Senhora nos guarde.